Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou a professora Dora de Souza. Estou passando aqui para convidar você a assistir aqui esse lindo ursinho do Cruzeiro. Fiz esse trabalho atendendo aí alguns pedidos e espero muito que vocês gostem desse modelinho de ursinho. Desde já, meus amores, eu já peço que você deixe o like no vídeo, se você tiver gostado, é claro, aqui desse ursinho. Comenta, compartilha para levar esse trabalho aí para mais pessoas. Se você fizer esse modelinho aqui, me marca lá no meu Instagram, para que eu possa ver aí como ficou o seu trabalho. E se você ainda não é inscrita aqui no meu canal Dora Crochê, convido você a se inscrever, pois eu tenho certeza, meus amores, que você encontrará aqui algum trabalho que você vai gostar. E se você ainda não faz parte, do meu grupo no Telegram, deixarei o link aqui abaixo para você entrar e a gente poder interagir, conversar sobre quais trabalhos vocês gostariam que eu viesse trazendo passo a passo para vocês. Então, meus amores, logo após a vinheta, eu estarei trazendo para vocês a lista de materiais e daremos início aqui a mais uma aulinha. Para fazer aqui o nosso ursinho do Cruzeiro, estarei utilizando aqui o fio Duna da Círculo. O novelo, ele contém aqui 170 metros. A cor dele é o porcelana com o número 7684 e o tex dele aqui é de 590. A agulha recomendável é a de 2,5 a 3,5 milímetros. Usarei também aqui o Duna azul. Esse é o azul bique com a cor 2829, o mesmo tex, tá bom? E vou usar o branco, só que o meu branco é o fio amigurumi. Não tem problema, tá bom? Dá para vocês trabalharem aí os dois, caso vocês não tenham todas as cores da mesma marca, certo? Esse novelo, ele contém 254 metros, a agulha recomendável é a de 2,5 a 4,5 e o tex aqui, do fio amigurumi, 492. Vou usar também um pouquinho do fio amarelo, depois eu pego e mostro para vocês, para mim fazer a coroa, tá bom? Vou usar agulha de tapeçaria, fita métrica, marcador de carreira, tesoura, para os arremates. E a agulha que eu vou utilizar aqui na confecção da nossa peça é a de 2,5 milímetro. Mas vocês podem estar usando aí de acordo com o fio, que você estará utilizando. É de 2,5 até mesmo a de 4,5. Usarei também, um par de olhinhos com trava e também a nossa fibra para a gente fazer aí o enchimento da nossa peça. Então, vamos ao passo a passo. Olha, meus amores, antes de eu iniciar a confecção aqui, do nosso ursinho do Cruzeiro, já quero falar um pouquinho, sobre a nossa peça. O nosso ursinho, ele ficou aqui aproximadamente 37 centímetros. Ficou um tamanho aqui, bem legal. Eu fiz nessa pecinha atendendo a alguns pedidos e eu torço muito para que vocês gostem. Não tem como a gente fazer da mesma forma, Inclusive, aqui, o nome Cruzeiro, no símbolo tem esporte, o nome completo, Esporte Clube. Não dava para mim fazer, então eu coloquei aqui apenas o E e o C. E eu não fiz em ponto cruz, ou aqui em ponto baixo, pelo fato que não dava o espaço. Então, eu resolvi fazer assim apenas com um fiozinho, Mas eu gostei e eu espero que vocês também gostem, tá bom? Sim, e em relação aqui ao símbolo, meus amores, atualmente, o símbolo do Cruzeiro não tem mais essa tríplice coroa. Eu resolvi estar colocando, caso vocês queiram fazer. Mas aqui é opcional, vocês podem deixar apenas, o símbolo. E quando chegar aqui, nessa volta que eu iniciei fazer a tríplice coroa, vocês podem estar trabalhando apenas com o fiozinho azul, tá bom? Vai ficar bem bonito também. Por isso, eu peço que, se você fizer esse modelinho, me marca lá no meu Instagram, para me ver como foi que vocês escolheram fazer aí o seu ursinho. Eu fiz, aqui o número 9, fazendo uma homenagem aí aos grandes jogadores, que já passaram aí
time do Cruzeiro. Atualmente, né, não tem o número 9 jogando, mas vocês podem estar escolhendo aí fazer outros números, tá bom? Aqui é apenas uma sugestão. Coloquei, né, aqui a minha etiqueta, se vocês tiverem, vocês coloquem, para valorizar ainda mais aí o seu trabalho, tá bom? E se você, meus amores, ainda não tem o seu ursinho aqui, ó, no meu canal, deixem aí sugestões que, como o tempo não é muito, né? Trabalho na educação, mas eu sempre tô arrumando um tempinho para tá criando aqui os ursinhos de time, tá levando aí a alegria para muitas pessoas. E por isso, meus amores, eu conto muito com a ajuda de vocês, com os comentários que vocês deixam aqui, ó, no meu canal, comentem, compartilhem, né, para vocês me ajudarem a divulgar ainda mais o meu canal, para que futuramente eu possa dedicar mais tempo aqui no meu canal e tá trazendo outros trabalhos para vocês. Então, meus amores, agora sim, né, chega de mais delongas, vamos ao passo a passo. Vamos dar início aqui à confecção do nosso ursinho do Cruzeiro. Eu já estou aqui, ó, com essa parte pronta. Vou deixar o link aqui, ó, na descrição do meu vídeo, como também aqui, ó, no card, para vocês verem aí a confecção, né, da perninha. Fazer primeiro a chuteira, vocês vão estar adaptando aí a cor do seu time, no caso aqui, branco, bege e azul, né? Então, deixarei o link para vocês fazerem essa parte, para vocês poderem vir para esse vídeo. Então, primeiro vocês vão ver aí a confecção da chuteira, da meia, da perninha e do short. Aí, vocês vão vir para a gente dar continuidade, né? Aqui, ó, no corpinho, eu já fiz 3 carreiras. E a gente vai dar sequência a partir aqui, ó, da 4ª volta. Eu vou explicar um detalhe em relação aqui ao shortinho. A perninha que eu estarei deixando aqui para vocês assistirem, eu fiz um número 10. Mas como eu vou colocar um número na camisa, então eu não quis colocar na camisa e no short. Mas se vocês quiserem colocar no shortinho, é só vocês não fazerem aqui essas faixas, né? Para poder caber aqui o número. E se quiser também colocar na camisa, vocês podem estar fazendo aí da forma como vocês preferirem. Eu vou explicar aqui, meus amores, como foi que eu fiz, né, ó, essa faixinha, para você não encontrar dificuldades, se você quiser fazer com estas faixas, tá bom? Então, quando vocês terminam, né, aí a meia, vocês vão estar fazendo 9 voltas com o fio bege, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras com o fio bege. Vou pegar aqui, ó, da parte das costas. Então, quando vocês fizerem a perninha, as 9 voltas, né? Aí, vocês vão fazer uma volta completa com o fio azul. E a quantidade de pontos aqui é 20 pontos, né? Pra gente fazer aqui a perninha. Então, fiz aqui a minha primeira volta com o fio azul no meu shortinho. Aí, pra mim fazer aqui essas faixinhas, né? A gente tem que deixar ela, ó, bem aqui, ó, no cantinho, do lado da perninha, ó. Veja que aqui tá do lado e essa aqui também, ó. Tá bom? E eu fiz o seguinte... Quando eu finalizei aqui a minha volta com o ponto azul, eu troco, pego o meu fio branco e eu trabalho uma sequência, ó, de 2 brancos, um azul, um branco, um azul, um branco, um azul. E finalizo com o fio branco. E agora é só repetir aqui, ó, essa sequência. Onde for branco, você vai pôr branco, azul, ó. Então, vocês vão fazer... esse processo aqui, ó, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Se vocês quiserem fazer um shortinho, a perninha maior, vocês podem estar aumentando. Então, eu fiz aqui, ó, 8 carreiras. 9 com essa daqui. Aí, eu fechei, né? E eu fecho com 10 pontos aqui a minha perninha. E eu respeitei aqui, ó, onde era azul, eu coloquei azul. Onde era branco, eu coloquei branco. Azul, ó, pegou um azul aqui, ó, bem aqui, ó, do lado. Então, para manter esse pontinho aqui, ó, meus amores, veja que quando eu dobro, eu tenho que fechar, né? Para mim fazer aqui o fechamento, ó. Aí, eu fiz aqui um ponto bem aqui, ó, nesse... Ó, a quininha ficou mesmo aqui, ó, em cima dessa faixa azul. Aí, ficou essa faixa azul mesmo aqui, ó, no cantinho... E a branca, ó, e o pontinho branco e azul, ó, do outro lado, tá bom? E a gente respeita aqui essa sequência, azul e branco, ó. 10 pontinhos. Aí, quando você fizer a outra perninha, você tem que fazer, ó, no outro lado, né, ó.
Cuidado para vocês não errarem aí. Aí, quando vocês estiverem com as duas perninhas prontas, então, a primeira perninha você vai arrematar o fio, né? Quando for na segunda perninha, você não arremata, você vai estar fazendo 4 correntinhas para unir uma perninha na outra. Aí, vocês vão trabalhar, né? A primeira carreira vai ficar 48 pontos. Aí, na próxima volta, a gente trabalha uma sequência de 7 pontos e faz um aumento para a gente ficar com um total de 54 pontos, né? A segunda volta. E a minha terceira volta, eu repeti a mesma quantidade aí, ó, de 54 pontos. Pessoal, quero explicar um detalhe aqui, ó, pra vocês, né? Eu estou aqui, ó, com 54 pontos, né? Fiz até a minha volta de número 3, certo? Eu vou explicar um detalhe, porque assim, a nossa primeira volta, a gente faz 48 pontos, né? E na segunda carreira, a gente trabalha uma sequência, isso para todos os ossinhos, que tem aqui esse padrão, nesse tamanho. A segunda volta, a gente trabalha uma sequência de 7 pontos e faz um aumento. Vou explicar aqui, ó, pelo lado das costas, onde eu iniciei e tive que fazer uma adaptaçãozinha aqui, ó, por causa da minha faixa, pois eu continuei fazendo aqui a faixa, ó, no shortinho, e tem aqui essa diferença, no início do short é apenas um ponto. Só que quando inicia aqui, ó, no corpinho, eu faço 2 pontos, pelo fato... Ó, deixa eu explicar logo aqui essa primeira volta, né? Quando a gente fecha aqui, ó, os nossos 10 pontos, né? Eu venho aqui, emendo, faço as 4 correntinhas e emendo. Só que eu vou e pego apenas a primeira alcinha, no caso aqui, ó, das costas. Pego a primeira alcinha e a segunda fica pra gente fazer a mesma quantidade de 10 pontos, né? E aqui eu vou fazendo os meus pontinhos, só que quando chega aqui, ó, o pontinho da quininha aqui, ó, foi o último pontinho azul. Então, eu fiz aqui os meus pontos brancos, eu fiz aqui um total de 7 pontos brancos, aí eu fiz o meu 8º ponto azul, o meu 9º ponto branco, e o meu último ponto foi o ponto azul. Então, eu tenho 2 alcinhas, eu tenho a alcinha da frente e a alcinha das costas, certo? Então, eu trabalho um pontinho azul aqui, ó, nas costas. Quando eu viro pra frente, eu tenho que continuar, então, eu tenho que fazer um pontinho branco aqui, ó, na alcinha da frente. Branco não, um pontinho azul. Então, por esse motivo, ó, da minha faixinha aqui, ó, apenas essa faixinha do meio, aqui quando inicia o corpinho, ela vai aumentar para 2 pontos, porque esse pontinho aqui, ó, foi logo o pontinho aqui, ó, da quininha, certo? Então, eu fiz um pontinho azul, um branco, um azul e finalizo com 7 pontos, né? E em cada perna eu fico com 20 pontos, certo? Então, vocês vão tá fazendo essa adaptaçãozinha aqui. E a minha segunda volta, meus amores, é onde eu faço os aumentos. Era pra mim ter deixado pra mim fazer com vocês, só que quando eu percebi eu já tinha feito, então eu estou explicando e vocês vão conseguir fazer com certeza, tá bom? Aí, quando vocês forem fazer a segunda volta, onde vocês vão fazer aumento de... Vocês vão fazer um aumento e vão trabalhar uma sequência de 7 pontos para fazer o próximo aumento. Só que aqui eu iniciei, ó, fazendo o meu aumento. E vejam bem, eu fiz o meu primeiro aumento aqui, aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e fiz aqui o meu aumento, o meu segundo aumento. Se eu não tivesse feito aqui, eu ia ter que mexer aqui, ó, nos meus pontinhos, ó. Aí aqui ia ser 7 e eu ia ter que fazer o meu ponto logo aqui em cima desse azul. Então, para isso não acontecer, eu trabalhei apenas 5, né, branco, e fiz aqui, ó, o meu aumento. Aí, eu começo a contar normalmente, 7 pontos. Ó, aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e fiz aqui, ó, o meu terceiro aumento. Então, continuei contando 7 pontos o aumento e deu certo. Aí, o que vai mudar é aqui, ó, no final. Ao invés de me sobrar aqui, ó, 7 pontos, vai me sobrar 9. E esses 2 pontinhos que passou aqui, ó, dos 7, é os 2 pontinhos que ficou faltando, né, para completar a sequência de 7 pontos. Fiz aqui, ó, o meu último aumento aqui, aí eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó, o meu 9º ponto, tá bom? Então, vocês prestem atenção aí a esse detalhe para dar certinho. Aí, vocês vão fazer... Eita, Jesus! Barulho de moto passando. Ó, pessoal, então vocês vão
finalizar a segunda carreira e vão fazer uma terceira volta, repetindo aí a mesma quantidade de 54 pontos. Olha, meus amores, explicando aqui, ó, pra vocês um detalhe, né, ó. O meu ursinho aqui, ó, já tá confeccionado, só que eu estou iniciando ainda o trabalho com vocês, né? Quando eu fui editar o meu vídeo, eu percebi que eu tinha pulado uma explicação aqui, ó. Pois no início do meu vídeo, vocês vão ver que eu trabalhei aqui, ó, no shortinho, 3 carreiras com o fio branco. E eu até gravei e mostrei pra vocês, mas infelizmente eu acabei apagando sem querer. E só percebi na hora da edição, por isso eu estou vindo aqui, ó, explicar pra vocês, tá bom? Vocês vão ver que eu trabalhei, né, a minha primeira volta, onde eu fico com 48 pontos, e a segunda carreira eu fiz uma sequência de 7 pontos e repeti o aumento, e fiquei com 54 pontos. Só que no início do meu vídeo, essa voltinha aqui, ó, que o meu ursinho está com o fio azul, eu trabalhei ela com o fio branco. Como o ursinho aqui, ó, o símbolo, né, ele é um pouco grande, eu resolvi tirar a voltinha que eu tinha trabalhado toda com o fio branco e fiz com o fiozinho, com o fio azul. E eu expliquei pra vocês, mas como eu apaguei, né, aí eu já volto, meus amores, aqui, ó, na volta de número 4, quando eu estou fazendo com vocês, né, como teve aí essa falha, eu já vou voltar aqui, ó, na volta de número 4, onde eu trabalho uma sequência de 23 pontinhos azuis e faço aqui, ó, os meus 7 pontinhos brancos. E dou continuidade no meu vídeo explicando, né? Eu resolvi vir explicar porque vocês iriam ficar sem entender. No início do vídeo eu vou estar com 3 carreiras e depois eu vou aparecer já aqui, ó, na volta de número 4. Então, por causa aí dessa falha, eu vim explicar aqui, ó, pra vocês, tá bom? Mas vocês é só prestarem atenção aí, vai ter 2 voltinhas com o fio branco, e a carreira que vai estar no início do vídeo, que eu fiz com o fio branco, eu vou fazer com o fio azul, ponto sobre ponto, ó, 54 pontinhos. Aí, na volta de número 4, né, eu vou fazer 23 pontos aqui, ó, no início, nessa lateral, 23 pontos, e vou iniciar aqui o escudo. Então, peço desculpa aí por essa falha, mas o meu tempo não tá, assim, bem corrido. Eu tinha chegado da escola, né, e fui gravar, e acabou tendo aí essa falha, né? Eu apaguei essa parte do vídeo sem perceber, e na hora de editar foi que eu percebi que eu tinha apagado, e não tive mais como recuperar, né? Mas é só vocês prestarem atenção que vocês vão conseguir bem direitinho. E qualquer dúvida, meus amores, vocês podem deixar aí nos comentários, tá bom? Então, vou voltar com vocês mostrando aqui, ó, já nessa voltinha. Vocês vão estar vendo aí e vão dar continuidade seguindo aí esse passo a passo que vai dar bem certinho, certo? Finalizei aqui a voltinha de número 4. E após fazer aqui, ó, os meus pontinhos brancos, eu trabalhei aqui uma sequência de 24 pontos, tá bom? Então, já vou iniciar aqui a minha volta de número 5. Eu já fiz aqui, ó, o meu primeiro pontinho. E vou dar sequência, né, fazendo aqui os meus pontos. E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou primeiro confeccionar a carreira, aí eu retorno para me falar para vocês como foi que eu distribuí aqui os nossos pontinhos. Olha, pessoal, eu voltei aqui para mim fazer aqui essa segunda voltinha aqui, ó, com vocês, né, fazendo aqui o escudo, pois eu vou utilizar a técnica de pegar aqui apenas a primeira alcinha, tá bom? Então, aqui eu peguei normal, só que aqui, a partir da segunda volta, eu vou trabalhar, ó, pegando apenas a primeira alcinha. Dessa forma, né, a nossa peça, o nosso escudo aqui, ó, vai ficar bem centralizado, não vai ficar torto. Então, ó, fiz o meu primeiro pontinho branco. Sim, meus amores, eu trabalhei aqui, ó, uma sequência de 21 pontos azuis, certo? Aqui, ó, na nossa voltinha de número 5. Então, trabalhei aqui, ó, 5 pontinhos azuis. Aí, aqui, ó, eu inicio fazendo os pontinhos brancos e pego apenas a primeira alcinha, ó. Venho aqui, ó, pego a primeira alcinha, vou no meu próximo ponto, pego também aqui a primeira alcinha. Então, aqui eu já trabalhei 3 pontos,
Vou fazer aqui, ó, o meu quarto ponto, pegando a primeira alcinha. Fiz aqui, ó, um total de 11 pontos. Então, aqui, ó, aumentou 2 pontos para esse lado e 2 pontos aqui, ó. Então, esses pontinhos brancos, eu vou estar trabalhando pegando apenas a primeira alcinha, tá bom? Aí, quando eu pegar o meu fiozinho azul, aí eu trabalho o meu pontinho normal, pegando as duas alcinhas. Então, fiz aqui, ó, meus 11 pontos brancos. Vou finalizar aqui a minha carreira de número 5, distribuindo aqui, ó, pontinhos azuis. Então, aqui eu já fiz 2, 3. Trabalhei aqui, ó, um total de 22 pontinhos azuis e concluí aqui a minha voltinha de número 5. Já vou iniciar aqui a volta de número 6, onde vou iniciar distribuindo os meus pontinhos azuis. E agora sim, eu vou fazer primeiro a volta, certo? Aí, eu retorno para me falar para vocês a quantidade de pontos brancos que eu coloquei aqui, ó, na frente. E só lembrando, quando eu chegar aqui, que eu for trabalhar os meus pontinhos brancos, aí eu vou trabalhar pegando apenas aqui a primeira alcinha, tá bom? Finalizei a minha voltinha aqui, ó, de número 6. E eu iniciei aqui, ó, com um total de 20 pontinhos azuis. Trabalhei aqui uma sequência de 13 pontinhos brancos. E finalizei a volta, a volta aqui, ó, de número 6, com um total de 21 pontinhos azuis. Tá bom? Já vou iniciar aqui a minha volta de número 7. Sempre lembre aí, ó, de marcar, tá bom? O seu primeiro pontinho, para não fazer confusão. Finalizei aqui a minha voltinha de número 7, e aqui, ó, no início, eu trabalhei uma sequência de 19 pontinhos azuis, aí eu fiz aqui um total de 15 pontinhos brancos, e finalizei aqui a minha volta de número 7, distribuindo aqui, ó, um total de 20 pontinhos azuis. Vou iniciar agora a minha volta aqui, ó, de número 8, tá bom? Vou fazer da mesma forma. Vou fazer aqui os meus pontinhos, aí eu volto para me falar para vocês a quantidade de pontos. Aqui, ó, na minha voltinha de número 8, eu trabalhei aqui, ó, no início, um total de 17 pontinhos azuis. Trabalhei aqui uma sequência de 19 pontinhos brancos, aqui, ó, na frente. E finalizei aqui a carreira de número 8, distribuindo aqui um total de 18 pontinhos azuis. Já vou iniciar aqui a minha volta de número 9, onde eu vou fazer da mesma forma. Vou fazer aqui os meus pontinhos e eu volto. Voltando aqui, ó, na nossa voltinha de número 9, já finalizei. E eu trabalhei aqui, ó, nesta lateral, uma sequência de 16 pontinhos azuis. Fiz aqui, ó, desse lado, um total de 8 pontinhos brancos. E aqui, ó, no meio, eu trabalhei 5 pontinhos azuis. Fiz 8 pontinhos brancos. E finalizei aqui a minha volta de número 9, distribuindo um total de 17 pontinhos azuis. Aqui eu vou iniciar a minha volta de número 10. E eu faço um pontinho azul, 2, finalizei aqui a minha voltinha, ó, de número 10. Vou mostrar aqui, ó, como foi que ficou os nossos pontinhos. Então, trabalhei nesta lateral um total de 15 pontinhos azuis. Aí, eu fiz aqui, ó, 7 pontinhos brancos, 3 pontinhos azuis, um pontinho branco. Aí, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos azuis, 7 branco. E finalizei aqui, ó, com um total de 16 pontinhos azuis. Então, finalizamos aqui, né, a volta de número 10.
E eu já vou iniciar aqui a minha voltinha de número 11. Então, venho aqui, ó, faço o meu primeiro pontinho e vou dar sequência aqui à nossa carreira. Finalizei aqui a voltinha de número 11, onde eu distribuí aqui, ó, no início, um total de 14 pontinhos azuis. Aí, eu fiz aqui, ó, 6 pontinhos branco, 4 pontinhos azuis, 3 branco, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos azuis. Aqui eu fiz também 6 pontinhos branco e finalizei aqui a minha volta de número 11, distribuindo aqui ó, um total de 15 pontinhos azuis, tá bom? Aqui eu já vou iniciar a minha carreira de número 12, onde eu vou fazer uma sequência de 1, 2, 3. Finalizei aqui a voltinha de número 12. E eu fiz aqui, ó, no início, eu trabalhei um total de 14 pontos azuis, né? A mesma quantidade da volta anterior. Aí, eu fiz aqui 5 pontinhos branco. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos azuis, um branco. 8 pontos azul, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 5 pontinhos brancos aqui, ó, nesse lado. Finalizei aqui a minha volta de número 12, distribuindo aqui um total de 15 pontos. A mesma quantidade também da volta anterior. Aqui eu vou iniciar a minha volta de número 13. Então, aqui eu faço o meu primeiro pontinho. O meu segundo ponto, o meu terceiro. Olha, meus amores, eu resolvi voltar aqui, ó. Eu vou desmanchar aqui, ó. Quero fazer uma correção, pois eu já tenho que iniciar o número, né, da camisa, ainda aqui, ó, no final da nossa carreira de número 12. Então, eu vou desmanchar e vou explicar para vocês, certo? Eu falei para vocês, né, que eu tinha finalizado aqui, ó, com a nossa voltinha de número 12, com um total de 15 pontos. Só que eu vou finalizar com 13 pontos, pois eu quero finalizar aqui a minha volta de número 12, distribuindo aqui, ó, 2 pontinhos brancos. Então, deixa eu só conferir se eu realmente estou aqui, ó, com 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, desmancho aqui, ó, o meu 13º, já vou laçar aqui o meu fiozinho branco, para mim finalizar aqui a nossa volta de número 12, já fazendo aqui o início do nosso número. Vou fazer aqui, ó, 2 pontos brancos, esses 2 pontos faz parte aqui, ó, da volta de número 12, né? E eu já inicio aqui a minha volta de número 13, distribuindo aqui, ó, também 2 pontinhos brancos, certo? Aí, eu já pego o meu fiozinho azul para me dar continuidade fazendo aqui a nossa volta de número 13, certo? Meus amores, em relação aqui o número, né? Eu escolhi fazer aqui o número 9. Sei que atualmente, após a saída aí do jogador Marcelo Moreno, ter saído aí do Cruzeiro, tá sem esse centroavante, né? Aí o camisa 9. Mas em homenagem aí a vários jogadores que jogaram pelo Cruzeiro, como Marcelo Ramos, Everton Ribeiro, Zé Carlos, Alex, Ronaldo, né? O jogador Fred, que atualmente está no Fluminense. Então, eu resolvi fazer aqui o número 9. Mas vocês podem fazer aí outro número, o número da preferência de vocês, tá bom? Então, vou dar sequência fazendo aqui, ó, a minha volta de número 13 e eu já volto. Finalizei aqui a minha voltinha, ó, de número 13 e vou falar pra vocês aqui, ó, bem direitinho como foi que eu distribuí os nossos pontos, tá bom? Então, iniciei aqui a minha carreira, né, de número 13, fazendo aqui, ó, 2 pontinhos branco. Aí, confeccionei aqui um total de 12 pontinhos azuis. Fiz 5 pontinhos branco.
Aí, aqui eu trabalhei 11 pontinhos azuis, fiz aqui, ó, um branco, né? Estou fazendo aqui, ó, mais uma estrela, certo? Com um pontinho branco, 3 pontinhos azuis, 5 branco. Trabalhei aqui, ó, uma sequência de 12 pontos azuis, fiz 2 brancos e finalizei aqui, ó, com um pontinho azul, a nossa volta de número 13, certo? Já vou iniciar aqui a minha volta de número 14, onde eu vou fazer aqui, ó, um pontinho azul, aí eu já solto, pego aqui o meu fio branco, fecho o meu pontinho azul. Sim, pessoal, e aqui eu tô pegando apenas a primeira alcinha, viu? A partir dessa carreira, ó, eu pego a primeira alcinha pra ficar aqui bem retinho. Aí, aqui eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontinhos brancos. Aí, eu já solto, fecho aqui, ó, com o meu fio azul e vou seguir distribuindo os meus pontinhos azuis, vou fazer aqui esta carreira e eu retorno para mim falar para vocês como foi que ficou aqui a nossa voltinha de número 14, tá bom? Deixa eu só marcar aqui, ó, o início da nossa volta de número 14. Finalizei aqui a voltinha, ó, de número 14, certo? Então, eu tinha iniciado, né, aqui, ó, com vocês, fazendo um pontinho azul, aí eu fiz 2 brancos, trabalhei uma sequência de 11 pontinhos azuis, nesse lado, fiz 5 brancos, fiz aqui, ó, 6 pontinhos azuis, trabalhei aqui, ó, um branco, aqui eu fiz, não, um branco, né, aí eu fiz 3 pontinhos azuis, 3 brancos, 2 azuis e 5 brancos. Aí, eu trabalhei aqui uma sequência de 12 pontinhos azuis, fiz 2 brancos e finalizo aqui, ó, com um pontinho azul, certo? Vou dar sequência aqui agora, iniciando, né, a nossa carreira de número 15. Já venho aqui, faço o meu primeiro pontinho. E vou seguir distribuindo os meus pontinhos. Então, vou vir aqui, ó, já faço o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto. Finalizei aqui a minha voltinha de número 15. E eu fiz aqui, ó, no início, um total de 14 pontos azuis. Trabalhei aqui uma sequência de 5 branco. Fiz 2 pontinhos azuis, um branco, 2 azuis. 3 pontinhos branco, 3 azuis, um branco, 3 azuis. Fiz aqui, ó, 5 pontinhos branco. Trabalhei aqui uma sequência de 12 pontinhos azuis. Fiz 2 brancos e finalizei aqui, ó, com um pontinho azul. Então, aqui eu já vou iniciar a minha volta de número 16, onde vou fazer da mesma forma. Vou primeiro fazer aqui, ó, os pontos, aí eu retorno em seguida para mim repassar para vocês como foi que eu distribuí aqui os nossos pontinhos. Finalizei aqui a voltinha de número 16. E eu iniciei aqui, ó, com um total de 14 pontos azuis. Aí, eu fiz aqui os meus 5 pontinhos brancos. Fiz aqui um azul, 3 brancos, 2 azuis, um branco. Fiz aqui, ó, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontinhos azuis, 5 brancos. Fiz aqui, ó, um total de 12 pontos azuis e finalizei aqui a volta distribuindo 3 pontinhos brancos. Já trabalhei aqui a minha volta de número 17, finalizei. E eu iniciei aqui a minha carreira, né, de número 17, trabalhando aqui uma sequência, ó, de 2 pontinhos brancos, né? Eu finalizei aqui a minha volta de número 16 com 3 brancos.
E eu já inicio aqui a minha volta de número 17 com 2 pontinhos brancos. Aí, eu trabalhei uma sequência de 12 pontinhos azuis. Aí, eu fiz 5 pontinhos brancos, 2 azuis, 1 branco. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos azuis, 1 branco. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos azuis, 5 branco aqui, ó, desta lateral. Trabalhei aqui um total de 12 pontos azuis. Aí, eu fiz 2 brancos e finalizei aqui a minha volta de número 17 com um pontinho azul, ó. Certo? E aqui eu já vou dar início à minha carreira de número 18, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, um pontinho azul. Vou vir aqui, vou trabalhar mais um pontinho azul. Vou só fazer esse início aqui, ó, com vocês. Estamos na nossa volta de número 18. Então, fiz aqui, ó, 2 azul. Aí, eu vou fazer... Deixa eu só me ver aqui como foi que eu finalizei o nosso início aqui, ó, da nossa volta. Isso mesmo. Após o meu pontinho branco, né, desta volta, eu trabalho aqui, ó, 2 pontinhos brancos. E faço aqui, ó, o meu segundo. Aí, aqui eu já vou trocar, pegar aqui o meu fio azul, para dar continuidade, fazendo aqui, né, a nossa peça. Então, vou fazer aqui os meus pontinhos, né? E eu retorno para mim falar para vocês como ficou aqui a nossa volta. Pronto, finalizei a voltinha aqui, ó, de número 18. Então, já iniciei aqui com vocês, né, fazendo um azul, 2 branco. Aí, eu fiz aqui uma sequência de 11 pontinhos azuis. Trabalhei aqui, ó, 6 pontinhos branco. Então, aqui eu aumentei um nesta lateral, né? Aí, eu fiz 6 pontinhos azuis, 3 branco, 4 pontinhos azuis. Fiz aqui também 6 pontinhos branco. Aí, eu trabalhei aqui uma sequência de 12 pontos azuis, né? Aí, eu fiz 2 branco e finalizei aqui a volta de número 18, colocando um pontinho azul. E da mesma forma como a gente iniciou a carreira anterior, vou iniciar aqui a minha voltinha, ó, de número 19, já fazendo um pontinho azul e também trocando já de fio. Vou marcar aqui, ó, para não fazer confusão. E eu repito aqui, ó, onde eu tenho esses 2 pontinhos brancos, vou vir aqui, trabalho 2 pontinhos brancos e eu já troco aqui, ó, o meu fio. Então, eu vou adiantar aqui a minha volta de número 19 e eu já retorno. Finalizei aqui a voltinha, ó, de número 19. Então, eu iniciei aqui fazendo um branco, fazendo um azul, 2 pontinhos brancos. Aí, eu trabalhei aqui uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontinhos, né? 12 pontinhos azuis. Aí, eu fiz aqui, ó, uma sequência de 7 pontinhos branco. 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos azuis. 1 branco. 3 pontinhos azuis. 7 pontinhos branco. Fiz aqui uma sequência de 13 pontos azuis aqui, ó. Aí, eu trabalhei 2 brancos e finalizei a voltinha de número 19 com um pontinho azul, certo? E agora, eu vou iniciar aqui a minha volta de número 20, onde eu vou fazer da mesma forma, um pontinho branco, já troco aqui, ó, o início, né, da nossa volta de número 20. Então, fiz um azul. Vou trabalhar aqui, ó, 2 pontinhos brancos. Na próxima volta, já vamos fechar aqui, ó, o nosso número 9. Então, faço aqui o segundo,
E vou dar sequência fazendo aqui os meus pontos. Quando eu estiver finalizando, eu retorno. Finalizei aqui a voltinha, ó, de número 20, distribuindo aqui, ó, 2 pontinhos. E eu vou falar aqui, ó, pra vocês, né, desde o início. Então, eu iniciei fazendo um azul, 2 branco. Fiz aqui, ó, uma sequência de 13 pontinhos azuis. Fiz 8 branco, 5 azuis, 8 branco. Fiz aqui, ó, um total de 15 pontos azuis e finalizei com 2 pontinhos brancos. Então, finalizamos aqui a nossa volta de número 20. Vou iniciar aqui a minha volta de número 21. Então, aqui, ó, eu vou trabalhar 2 pontinhos brancos aqui, ó, na nossa volta de número 21. Então, aqui eu já venho e marco. A gente fecha, né, agora o nosso número 9. Então, aqui eu já troco o meu fio e vou dar sequência trabalhando agora aqui, ó, com o fiozinho azul. Então, iniciei a volta de número 21 com 2 brancos, 1 azul. 2, 3. Finalizei aqui a voltinha de número 21, onde eu iniciei distribuindo aqui, ó, 2 pontinhos brancos. Aí, eu trabalhei uma sequência de 15 pontos azuis. Aí, aqui, ó, na frente, fiz um total de 19 pontos brancos. E finalizei a volta de número 21, distribuindo aqui um total de 18 pontos azuis. E aqui eu já vou iniciar a carreira de número 22. Então, vou vir aqui, ó, faço o meu primeiro ponto. O nosso número 9, né, já está aqui, ó, confeccionado. Então, vocês poderão fazer aí outros números, né? De acordo com a preferência aí do jogador de vocês, certo? Vou finalizar aqui a minha voltinha de número 22 e eu já volto. Finalizei, né, a voltinha aqui, ó, de número 22. E eu iniciei aqui, ó, distribuindo um total de 19 pontinhos azuis. Trabalhei aqui um total de 15 brancos e finalizei com um total de 20 pontinhos azuis, certo? Estamos aqui com 54 pontos e a partir da nossa volta de número 23, eu vou fazer diminuições. Não vou fazer um total de 6 diminuições pelo fato que eu não vou diminuir aqui, ó, na frente. Então, eu vou diminuir apenas 4 diminuições. Vou fazer uma aqui, ó, na parte das costas, vou fazer uma aqui desse lado, uma desse, e uma aqui, ó, uma nessa lateral na parte da frente, né? Já aqui perto dos fiozinhos brancos, e outra aqui. Então, não é necessário a gente tá contando, a gente pode estar fazendo aí aleatório, 4 pontinhos, certo? Mas eu vou iniciar aqui, ó, a nossa volta de número 23, aí eu retorno para mim falar para vocês onde foi que eu fiz as minhas diminuições. Finalizei aqui a voltinha, ó, de número 23 e vou explicar para vocês, né, onde eu distribuí aqui os meus pontos, tá bom? Iniciei, meus amores, trabalhando aqui, ó, uma sequência de 7 pontos, aí eu fiz aqui, ó, uma diminuição. A primeira aqui, ó, desse lado, certo? Aí, eu trabalhei novamente 7 pontinhos e vim fazer aqui a minha segunda diminuição, ó, já aqui, ó, na parte da frente, certo? Fiz aqui a minha segunda diminuição. Trabalhei 2 pontos azuis, aí aqui, ó, eu trabalhei uma sequência, deixa eu só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontinhos brancos. Aqui eu não fiz diminuição, tá bom? Aí, aqui eu fiz também 2 pontinhos azuis, né? Da mesma forma como eu fiz aqui, ó. E fiz aqui a minha primeira diminuição desse lado, sendo a terceira no total, certo? Então, fiz aqui a minha terceira. Aí, eu fiz novamente 7 pontos e trabalhei aqui a minha última diminuição, pois eu diminuí apenas 4 pontos. E para finalizar,
eu distribuí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos azuis. Então, aqui, nesta volta de número 23, ficamos com um total de 54 pontos. Pronto, meus amores, já fiz aqui a minha voltinha, ó, de número 24. Vou explicar para vocês, ó, como foi que eu distribuí aqui os meus pontos, tá bom? Nesta carreira, eu fiz um total de 5 diminuições. E estou aqui, ó, com 45 pontos. Na volta anterior, a gente ficou com 50, certo? E eu iniciei aqui, ó, trabalhando uma sequência de 6 pontos. Aí, eu fiz a minha primeira diminuição. Aí, trabalhei novamente 6 pontinhos e vim fazer, ó, a minha segunda diminuição aqui, ó, certo? Aí, eu fiz novamente 3 pontos azuis. Aí, eu iniciei aqui, ó, fazendo os meus pontinhos brancos aqui na parte da frente. E eu fiz aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Na nossa próxima volta, né, a gente conclui aqui, ó, o escudo, tá bom? Então, fiz aqui, ó, um total de 11 pontos. Aí, eu fiz aqui, ó, 3 pontinhos, a mesma quantidade aqui, ó, pra mim poder fazer essa diminuição aqui. Certo? Então, eu já fiz 2 diminuições, essa daqui é a terceira. Aí, eu trabalhei mais 6 pontos, ó. Após fazer aqui a minha terceira, eu trabalhei 6 pontos, fiz aqui a minha quarta, né, diminuição. Aí, aqui eu não trabalhei 6 pontos, né? Aqui eu trabalhei 6 pontos, só que quando eu fiz aqui a minha quarta diminuição, ficou, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu trabalho apenas 5 e finalizo com uma diminuição. Então, a gente fez aqui um total de 5 diminuições. E eu estou aqui, ó, com um total de 45 pontos. Olha, meus amores, e como esse vídeo já está um pouquinho grande, eu vou dividir aqui esse trabalho em 2 partes, tá bom? Então, a gente fica aqui, ó, na volta de número 25 e eu retorno aí na parte 2 para a gente dar continuidade, para concluir aqui o nosso ursinho. Desde já, eu peço que vocês deixem o like no vídeo, comentem, compartilhem para levar esse trabalhinho para mais pessoas. E se vocês fizerem, né, esse modelinho, me marca lá no meu Instagram, Dora Crochê, para que eu possa ver o seu trabalho, para mim estar repostando lá nos meus stories, tá bom? Então, um grande beijo e eu aguardo todos vocês na parte 2.